Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui para o nosso canal. Um prazer muito grande, eu sou o professor Antônio Araújo e vamos falar sobre VPN. Sabe o que é VPN? Vamos entender o que é VPN, o que as bibliografias estão falando sobre, então vamos entender aqui, ó. VPN é rede privada virtual, é um software simples que foi criado para proteger sua privacidade online e dificultar a vida dos crackers ou hacker ao tornar seu tráfego e localização anônimos. Porém, você também pode usá-los para muitos outros objetivos, como navegar com rapidez e segurança. Bom, então aí você já tem uma ideia do que é a VPN, né? A VPN é um servidor, né? Que ela tem como sua principal função criptografar, portanto, aí, a sua localização, fazendo com que há uma ocultação do seu endereço IP, de modo que você consiga navegar com mais privacidade e segurança na rede mundial de computadores. Aqui nós temos esse mapa, por exemplo, e vamos hipoteticamente imaginar que você está acessando aqui deste ponto aqui no Brasil, você vai acessar algum site, algum serviço na internet, e aí você vai exercer, né, a solicitação, como é o padrão, só que ao invés de você solicitar diretamente ao servidor lá, você é direcionado a um servidor VPN, e esse servidor VPN que redireciona, ele entra como um túnel, como um filtro, né? Direcionando para e aí o que ele vai fazer? Quando você faz essa requisição ao servidor VPN, ele vai fazer, ele vai mascarar, ocultar o seu IP real, né? Ele vai disponibilizar um outro IP genérico, e ele vai disponibilizar então para o servidor esse outro IP. E aí o que acontece? Você, por exemplo, lá na opção, você tem a opção de escolher o tipo, o IP genérico com uma localização diferente da sua real. E aí, hipoteticamente você está aqui no Brasil, você faz a requisição colocando o seu ponto de origem como se você tivesse, por exemplo, em qualquer outro lugar do globo, né? Em qualquer outro lugar do planeta. E aí o que acontece? O seu IP vai ficar como se você estivesse lá nesse outro lugar, tá bom? E aí o que acontece? Você está aqui, mas o seu IP está sendo mostrado lá para o servidor de internet que você está em outro lugar. Há uma mascaração, né, uma ocultação, portanto, aí do seu IP, e dificultando, portanto, a ação do próprio de alguém que esteja de repente rastreando ou monitorando o seu acesso, tá bem? Então a VPN ela tem esse poder importantíssimo. O que uma VPN pode fazer por você? Vamos ver aqui, ó. Ó, as VPNs criptografam todos os dados que você envia pela internet, significa que ninguém pode ver o que você está fazendo online. Nesse mesmo, nem mesmo o seu provedor de internet tem acesso ao que você está fazendo. Isso também quer dizer que seu provedor de internet não pode limitar a sua velocidade de internet, ou seja, você tem um limite de contratação de serviço, né? E ele determina ali que você vai receber, por exemplo, aí 100 megas, né? Então, e aí há um controle, querendo ou não, ele não disponibiliza 100%, né? Até porque a legislação, salvo engano, eles têm uma obrigação de entregar pouco mais de 10%. E aí o que acontece? Eles não têm esse controle de limitação, certo? Os seus provedores lá de internet. Então, ele perde total, ele não sabe o que você está acessando, ele não tem um controle geral de como o seu limite de acesso, né? A criptografia impede que invasores visualizem informações confidenciais de você, que você vai inserir lá no site, né? Por exemplo, a sua localização, o seu IP vai estar oculto, as senhas. Uma VPN garante que, mesmo que alguém roube seus dados, ele não consegue decifrar, porque ele vai estar emaranhado em uma série de criptografia. Então, o que acontece? Muitas das vezes ele consegue baixar, consegue de repente o crack conseguiu invadiu seu sistema, baixou a informação, mas aquela informação que vai ser baixada por ele vai estar criptografada, oculta, ou seja, ele não vai conseguir de imediatamente decifrar ali e já usar aquela informação adquirida, tá bom? Sua VPN também protege sua privacidade, né?
Sites e serviços usam IP para determinar a localização. Quando você se conecta a um servidor VPN, seu endereço não fica mais visível, ou seja, como eu falei lá atrás, ele camufla, né, encripta, né, ou ele disponibiliza um IP genérico que vai fazer com que a sua localização de repente ela seja diferente da sua de localização real, tá bom? Algumas VPNs bloqueiam sites maliciosos, anúncios e tracks. Algumas também bloqueiam anúncios e pop-ups. Isso impede que anúncios maliciosos infectem seu dispositivo com os malwares. Então, é extremamente relevante e importante, né, o uso da VPN. Ela é muito útil para você estar absolutamente protegido, né, dos ataques, né? Enfim. Uma VPN redireciona todo o seu tráfego de internet através de um de seus servidores, onde ele é criptografado. Por exemplo, se você pode estar no Brasil e se conectar a um servidor lá dos Estados Unidos, é aquela questão que eu te falei, que você vai estar, por exemplo, aqui no Brasil, e aí você, ao conectar lá no seu, no seu servidor de VPN, o que, que ele vai fazer? Ele vai redirecionar. Você pode, inclusive, escolher, né, qual é a localização de destino que quer que o servidor disponibilize na internet, na rede. Então, ele vai gerar um IP genérico e vai indicar como se você estivesse em uma outra localização, tá certo? A VPN enviará seu tráfego do Brasil para os Estados Unidos totalmente criptografado, ou seja, você vai estar absolutamente invisível na rede, né? Por ele estar criptografado, seu servidor de internet não poderá mais ver sua atividade online, seus locais acessados ou mesmo rastreá-la. Ou seja, você vai ficar absolutamente oculto na rede e você não será possível ter um monitoramento de suas atividades usando, portanto, o seu servidor VPN, tá bom? Ó, em seguida, seu servidor VPN encaminhará o tráfego para o site que você está acessando. O site verá o servidor VPN como a origem do seu tráfego em vez do seu dispositivo. Isso significa que ele também vê o endereço IP de seu servidor VPN em vez do seu IP. É aquela questão que eu falei, né? Ele gera um IP genérico, né? Um IP como se fosse, mas não será o seu IP real que vai ser visualizado pela. Até porque para ter um acesso você tem que ter um IP, né? E esse IP ele não será mostrado o seu IP real. Ele é criptografado ou ocultado, né, pelo seu servidor VPN, que vai estar gerando um IP genérico que vai ser utilizado para a sua navegação. Beleza? Importantíssimo, as VPNs são legais? Sim, de certa forma, sim. Ela não tem. Na verdade, a tendência é segurança, proteção sua, né? Agora, se você perguntar, utilizam-se de VPNs para serviços ilegais na rede? Muito, muito provavelmente, sim, utilizam-se desse serviço para ocultar, né? Principalmente, o cara quer fazer coisa e não quer ser rastreado. Então, muito provavelmente, os crackers, os hackers, né? Eles utilizam-se de VPNs para se ocultar na rede. A resposta é sim, no caso aqui, se são legais. Sim, são legais, tá? Pode usar uma VPN livremente na maioria dos países, né, incluindo aqui no Brasil. Ou seja, no Brasil, se você usando um servidor VPN, você está absolutamente legal, tá? Mas existem algumas exceções, alguns países que não permitem o uso de VPN. Se usar, é aquelas que são disponibilizadas pelo governo, como é o caso lá dos países como China, Emirados Árabes, Omã, Rússia, Turquia, Iraque. Eles proíbem o uso de VPNs que não sejam, provedores aprovados, provavelmente cumprem os requisitos anti-privacidade, né? E o que torna seus serviços VPN pouco confiáveis. São empresas de VPNs que estão em conformidade geralmente suas são banidas. As VPNs que não estão de acordo com a legislação, com a regulamentação deles, né, do governo, elas são banidas. Então, em alguns países você não pode usar VPN, tá bem? Seguindo, como uma VPN garante minha privacidade? Bom, as VPNs se encarregam de muitas informações confidenciais, portanto, elas devem contar
com políticas de privacidade robustas e medidas de segurança sólidas. Alguns recursos de segurança parecem idênticos, mas têm funções muito diferentes, tá? Aqui nós temos o exemplo, apesar da crença popular, os vazamentos de DNS e IPs não são a mesma coisa. Informar-se é essencial. Além disso, algumas VPNs não são confiáveis, portanto, é importante tomar cuidado para escolher uma opção de VPN que possa ser confiável. Por quê? Você tem que conhecer, né? Existe serviço, inclusive, de graça de VPN, mas aí você não sabe quem está por trás gerenciando esses tráficos, né? Esses controles de clientes que navegam na internet utilizando essas VPNs. Então, pode ser que você está camuflando ou está se ocultando geral, mas você de repente está entregando os seus dados para alguém que está usando seus dados para fazer ilegalidade. Então, tem que ter um certo cuidado na escolha, né, na contratação do serviço de VPN. Políticas anti-logs, no logs político, enfim. A política anti-logs, ela são robustas, né, impedem que provedores de VPN registrem suas atividades de navegação. Se elas não registram suas informações, não são capazes de divulgá-las para agências de vigilâncias governamentais, mesmo que sejam solicitadas a fazê-la. E isso também significa que, caso a VPN seja comprometida, hackers não poderão obter nenhum de suas informações a partir de servidores VPN. Lembrando que, no caso aqui, considerando as VPNs legais, né, que tem que obedecem à legislação padrão, que tem todo um regramento e uma responsabilidade com os seus clientes, tá bom? Então ela não, ela meio que é blindada, vamos dizer assim, né? Os seus dados, mesmo que seja repassado, ele não será cifrado, ele tem uma criptografia, né? Mas aí tem aquela questão do que eu falei lá. Você não sabe quem é os responsáveis, por isso tem a questão do cuidado de escolher uma boa VPN, uma VPN confiável, que já esteja no mercado há algum tempo, que tenha um determinado considerável número de clientes, vai ouvir, né, vai verificar o que as pessoas falam a respeito desse servidor VPN, tá bom? Proteção contra vazamento de DNS. Sempre que você acessar um site, seu computador envia uma solicitação de servidor DNS sobre o seu endereço IP do site. Normalmente, a solicitação chega aos servidores DNS, ao seu provedor de internet, revelando as atividades de navegação para ele. Quando você está conectado a uma VPN, suas solicitações de DNS são redirecionadas para os serviços DNS de sua VPN, tá? Às vezes, no entanto, seu dispositivo pode redirecionar as suas solicitações de volta ao seu provedor de internet sem que você saiba. Em termos simples, a proteção contra vazamento de DNS se impede que isso aconteça, tá bom? Então, é importante aí, portanto, configurar direitinho o seu serviço de VPN. Há algum lado negativo ao uso de VPNs? Sim e não, né? A depender da situação. Lá atrás a gente falou a questão da velocidade, do limite, né? Que a VPN ela faz com que o seu servidor de internet, seu provedor de internet, não tenha um controle limite, né? Ele não consegue limitar o tráfego da sua internet, ou seja, você pode usar de repente até mais do que o contratado utilizando o servidor VPN, né? Porque você vai ter sim, não terá uma limitação. Mas para acessar até chegar, você vai ter um uso, né, de rede, de banda, para fazer todo o trabalho de criptografia, de ocultação, de IPs, enfim. E aí nós vamos falar aqui, ó. Sua velocidade de conexão será um pouco afetada exatamente nesse momento, nessa fase, né, de conexão, de logs, de acesso, de requisição. VPNs pouco confiáveis pode visualizar suas atividades de navegação. É aquela que eu disse, né, a questão de você não saber exatamente quem está por trás daquela VPN, quem é o responsável. Então, pode acontecer de haver esse monitoramento e de repente
divulgar o que está sendo feito, né? Alguns sites bloqueiam alguns VPNs, pode ser que de repente você quer acessar um site específico e você não vai conseguir se você estiver usando uma VPN, porque ele não vai permitir o seu acesso a partir de uma VPN, porque eles conseguem de repente identificar que você está usando a VPN, e aí ele vai bloquear o seu acesso, você não conseguirá acessar esse site por utilizando um servidor VPN. Alguns bancos online poderão identificar uma violação de segurança e em sua conta se você fizer login utilizando a partir de um IP estrangeiro lá na sua VPN. Por exemplo, você está no Brasil, você vai determinar o acesso ao seu sistema bancário online, mas aí você está utilizando uma VPN, você está no Brasil, seu serviço de banco é no Brasil, mas o acesso vai estar de repente lá dos Estados Unidos. É um acesso lá de fora. Você está no Brasil, toda a sua atividade é aqui no Brasil, mas aí como é que você foi lá nos Estados Unidos para acessar a sua conta? Então ele vai entender ali que está tendo uma violação de segurança e aí o que acontece? Ele pode bloquear o seu acesso, tá bom? Então, algum dos lados negativos, portanto, aí de você estar usando a VPN. É isso. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo. Valeu!